Confesso que esse seminário, pregação, palestra, que eu e a minha esposa mais gostamos. É sério, mas é divertido também. Não é a motivo de chorar, mas talvez para as crianças, à luz do que nós vamos ver. Nós sabemos que depois do propósito perfeito, dos 3 grandes propósitos para a família, em Gênesis 1 e 2, lembra? De refletir a imagem de Deus, reproduzir aquela imagem e representar como conjunto, cúmplices, um time unido, governando a terra. Através da complementação mútua, um para o outro, ambos para Deus, e através do compromisso para com os votos conjugais, que é o ponto alto de Gênesis 2. Nós sabemos que algo horrível aconteceu. Todos nós somos vítimas disso. O pecado levantou-se no Gênesis 3. A serpente deu bote no casal e injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. Isso afetou tudo. O relacionamento conjugal, outrora unido, comprometido, complementar, virou conflito conjugal. O homem virou-se contra a esposa, apontou o dedo no nariz dela e a culpou por tudo que havia acontecido. Em vez de protegê-la, pastoreá-la, o relacionamento com seus filhos agora virou uma situação de resgate, porque agora os pais vão ter filhos nascidos nas garras de Satanás e vão ter que resgatar seus filhos. Até mesmo o reino, representar o reino de Deus, foi afetado, porque agora o solo vai levantar-se contra o trabalho de representar o reino, e no final vai sugar de volta na morte todos nós. Todos os 3 propósitos de Deus para com a raça humana e a família foram atingidos. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o resgatar da imagem de Deus através dos filhos. Eu vi a história de uma senhora solteira criando 2 filhos sozinha, e os 2 moleques eram muito difíceis, era muito complicado para educar os seus filhos, e ela não sabia mais o que fazer, até que em determinado momento ela soube que o novo pastor evangélico de uma igreja muito próximo da casa dela tomou posse. Esse homem tinha muito sucesso em outros ministérios com crianças delinquentes que nem ela tinha. Então o que ela fez? Ela marcou 2 encontros com os filhos dela, com o pastorzão, que por sinal era um homem extremamente alto, forte, voz grossa. Chegou o dia em que o filho de 5 anos, caçula, iria enquanto o outro irmão dele, o irmão estava na escola, e eles iriam trocar depois. Então a mamãe levou o caçula até o gabinete do pastor, o apresentou para o pastorzão, que mandou ele sentar na poltrona enorme e quase o engoliu. Ele ficou sentado atrás de uma mesa grande, livros por todos os lados, e o pastorzão só falou assim: menino, onde está Deus? O rapaz
sabia o que responder. O pastor repetiu a pergunta: meu filho, onde está Deus? O rapaz nunca fez teologia. Gaguejou alguma resposta. Quando o pastor levantou-se com seus 2 metros de altura, quase 100 quilos, e disse para ele: moleque, onde está Deus? E o rapaz não aguentou, levantou-se daquela cadeira, voltou correndo até sua casa, se enfiou debaixo da cama. E quando o irmão mais velho chegou da escola, o encontrou ali ainda trêmulo, puxou de baixo e falou: mano, que foi? O que aconteceu? Eu vou ter meu tempo agora com o pastorzão, me ajuda. E o menino sai, ainda trêmulo, e diz: meu, você não vai acreditar, mas Deus sumiu, e eles acham que foi a gente. Eu tenho uma boa notícia à luz da palavra de Deus. Deus não sumiu da família, da educação da próxima geração. Mas, meus amigos, é difícil. Os dias em que nós vivemos estão desanimando muita gente. Muitos pais não querem ter filhos. Muitos jovens pensam: não, filhos não. Até pessoas piedosas estão pensando: mas ter filhos nesses dias é só para entrar nesse mundo corrupto, complicado, poluído e tudo isso. Não. Como é que nós podemos ser pais bem-sucedidos, vovó bem-sucedido, titio, titia? Essa criança tem a resposta, está piscando para você. E a resposta vem na palavra de Deus. O apóstolo João, falando sobre filhos na fé, porque a igreja é família, e esses princípios para os nossos filhos também se aplicam para as crianças que vêm da rua, que vêm parar aqui numa classe especial. Eu não tenho maior alegria do que esta de saber, ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu estive na Coreia, nós estivemos ministrando para pais semana passada, e foi muito forte. Porque se sabe muito bem, a cultura dita que os filhos sejam um sucesso na escola, na vida, no mercado, ganha dinheiro. E não tem problema nenhum com isso. Conversamos um pouco na sexta-feira sobre isso também. Mas, se você não equipar o coração, se o filho não tiver discernimento moral, disciplina moral, ele vai ser um fracasso na escola, um fracasso nos negócios, um fracasso na vida e no casamento. Porque o coração tem que ser treinado para alcançar essas outras áreas da vida. É mais alegria o filho andar na verdade do que ser um sucesso na universidade. Herança do Senhor são os filhos. É a bênção. Nosso mundo hoje trata a criança como praga. Deus diz que é bênção. É bênção enquanto bênção for. Deus não nos deu filhos para mandar para o inferno. Essa é questão de vida e morte. São herança, fruto, galardão, flechas nas mãos do guerreiro, os filhos da mocidade, felicidade, o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando ele é atacado por terceiros da sociedade, porque os próprios filhos vão se levantar e falar: você não fala do meu pai desse jeito, eu conheço o meu pai. Ele é um homem de Deus. E se o filho conseguir falar isso, não importa o seu inimigo. O problema é que os pais são confusos. Nós vivemos em dias muito complicados. Os pais estão perdidos. Nós que Deus criou para nortear, orientar os nossos filhos,
estamos tateando no escuro, ouvindo vozes estranhas que contradizem a própria palavra de Deus. Um ditado que diz: todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, mas quem vai deixar filhos melhores para o nosso planeta? É essa a pergunta. E isso no contexto do mundo que tem mantra que diz: é proibido proibir. Nós estivemos no estado do Rio de Janeiro um tempo atrás, dando uma palestra num ginásio de uma cidade muito grande, o ginásio, muita gente, e as crianças totalmente fora de controle. E tinha 2 crianças, me desculpa, porque eu amo filho, amo criança. Eu não teria 6 filhos e 3 netos se eu não gostasse. Mas eu gosto de filhos que são treinados, ensinados. E 2 crianças que nem na nossa história, correndo para lá, correndo para cá, detonando, destruindo. A gente tinha colocado os nossos livros lá no fundo, e essas crianças chegavam lá e pegavam os filhos, começaram a rasgar, iriam rasgar, correr para frente, correr para trás. E a minha esposa foi lá conversar com um dos pastores, e ela iria abordar o assunto quando descobriu que eram os filhos do pastor. Meus amigos, é uma vergonha. Os pais não podem ser reféns, perdidos. Nós somos chamados por Deus para orientar, nortear, direcionar, sermos autoridades amorosas, não carrascos, chatos, na vida dos filhos. Então o que nós vamos fazer aqui? Porque a pizza nos aborda. Eu estou com fome já. Você sabe que eu mais gostei do Japão? Deixa eu abrir o coração para os irmãos. O que mais nos marcou, mais me marcou aqui, é poder pregar descalço. Esse aqui é uma coisa mais. Mas eu estou gostando. A gente tem que levar isso para Atibaia. É tão confortável que eu poderia pregar 3, 4, 5 horas sem tanto problema. Mas eu não vou fazer isso porque o estômago não aguenta. Eu vou simplificar para vocês. Pela sobrevivência, às vezes pelo desespero, e sempre para a glória de Deus, eu e minha esposa, com esse bando de gente em casa, nós precisávamos, para nós mesmos, estudar a palavra e descobrir os princípios sobre a educação de filhos. A Bíblia tem as respostas, tem funcionado durante 3.000 anos. É nossa geração que joga fora da janela esses princípios, e é hoje que nós andamos a léu, nós estamos perdidos, tateando no escuro. Vamos voltar para o que Deus diz, funciona. Eu dou testemunho disso. E o que Deus mais fala, em a analogia talvez melhor para descrever o papel dos pais, é essa. Os pais são pastores da alma do seu filho. É isso. Eu não sou pastor não, talvez não em termos da família de Deus, mas se você tem filhos, você homem é pastor e você mulher é pastor. Eu não sou fã de pastores, mas em casa sim. Quais são as responsabilidades de um pastor de rebanho? São várias, muitas. Mas nós vamos resumir em 2, só isso. Nós vamos peneirar as Escrituras e nós vamos procurar pepitas douradas. Eu acho 2. Em primeiro lugar, a palavra é discipulado. O pastor é chamado, como todo crente, de fazer discípulos. Não só convertidos, não só pessoas que em algum momento da vida levantaram a mão e falaram: eu aceito Jesus. Não, a tarefa é súditos, seguidores, aprendizes, seguindo Jesus, discipulado.
Podemos usar mais um gesto, um símbolo? Vamos fazer assim, discipulado. Você vai formar um discípulo, tá bom? Discipulado, fala comigo. Discipular. Já aprendemos muito símbolo hoje, né? Refletir, reproduzir, representar, pela complementação e pelo compromisso. Agora, em termos dos pais, discipulado, e a segunda responsabilidade do pai pastor, que também é professor, é disciplina. Disciplina é o pastor das ovelhas que usa, esse não é o nosso símbolo ainda, o cajado para trazer de volta a ovelha desgarrada. Se você só fala, ensina, discipula, mas quando o filho se desvia, você não faz nada. Não funciona. O pastor que tem cajado para buscar e trazer de volta. Ou conforme a música predileta da nossa família. Cantamos muito. 3 varadinhas só, eu aprendi de cor. Eu canto melhor que isso. Essas são as grandes responsabilidades. As duas palavras são relacionadas. Vem da mesma raiz. E qual vai ser o símbolo disso? É a talhadeira dos pais, o martelo da palavra, nas mãos do Espírito, tirando o que não parece com Jesus, o modelo nosso. Nós vamos ver isso mais adiante. Discipulado, disciplina. Faz comigo. Discipulado, disciplina. Vamos estudar o primeiro. Abre a sua Bíblia para o livro de Provérbios. Deixa eu vender o peixe. Tem muito peixe à venda aqui no Japão. Mas o principal, o pai em Provérbios, o livro de Provérbios é um manual de instrução familiar. Deus é tão bom, Deus não nos deixou a léu, Ele nos deu um livro inteiro, um manual de instrução para os pais, principalmente com filhos juniores, adolescentes. Pais, por favor, não larguem seus filhos na fase em que eles mais precisam de você. Tem uma tendência cultural, quando a criança passa de 6, 8, 10 anos de idade, você deixa lá para a escola, lá para a sociedade. Não faça isso. É essa hora que você tem que chegar mais junto. Papai, você precisa de tempo individual com cada um dos seus filhos. Mamãe, você precisa desse tempo sentado na cama da sua filha antes de dormir, para ela abrir o coração, para orar junto com ela. Não largue seu filho justamente na época em que as maiores decisões estão sendo tomadas e que mais precisa de uma perspectiva madura, sábia. Em Provérbios nós temos isso. O pai em Provérbios clama durante capítulos 1 a 9. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, falando para o filho, aprender sabedoria, um jeitão para viver com habilidade, e um ensino para entender as palavras de inteligência. O pai que quer que o filho seja um sucesso na universidade, começa onde Deus começa. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer uma vida bem sucedida intelectualmente, você começa conhecendo quem criou essa vida. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O pai sábio é como aquele que ensina o filho a andar de bicicleta. Alguns aqui já fizeram isso? Já ensinou o filho a andar de bicicleta? O que você faz? Você acompanha. Já tirou aquelas rodas extras? Aponta o caminho, filho. Não vai à direita, não vai à esquerda. Reto toda a vida.
Você acompanha. Pai, não solta. Não, filho. Pai, não solta. Não. E depois você solta. Só um pouquinho. Balança um pouco, pai. E você pega de novo. E o filho vai adquirindo confiança, segurança. Vai navegando com mais destreza. Isso se chama sabedoria bíblica. A palavra sabedoria, rock no hebraico, significa jeitão para conduzir bem a vida. E chega a hora que você está soltando, e o filho está andando cada vez mais rápido, e ele olha para trás e diz, e ele apanha, e rala o joelho, e fala, filho, não te falei. Mas ele aprende a andar sozinho. Tem pais que seguram e não soltam. Meu filho tem 35 anos e é um bebê ainda. Dorme entre mamãe e papai. Esse é o livro de Provérbios. Provérbios nos ensina que os pais têm que ser intencionais, proativos, não reativos. O filho chegou lá na escola e fala que estão falando de sexo. O que eu faço agora? Não. O pai já sabe que isso vai acontecer. Já tem as respostas bíblicas. Fala para o filho, filho, o mundo tem um padrão totalmente desalinhado com o padrão de Deus. Você vem sempre para papai, para mamãe, eu vou te falar como que essas coisas funcionam, eu sempre vou falar. E se você abrir a janela da alma do filho para você poder falar sobre sexualidade, namoro, relacionamento com o sexo oposto, seu filho te conta qualquer coisa. Agora você tem área, eu não vou falar sobre isso. Você vai perder seu filho. E vai procurar em outro lugar. Primeira verdade sobre discipulado: os filhos hoje nascem tortos. Quando o pecado injetou o veneno do pecado, quando a serpente injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana, corrompeu a imagem. O homem é a imagem de Deus. Mas o que era nítida agora ficou distorcida. Provérbios 22:15 diz isso. A estultícia está legada, está amarrada. Hoje em dia nós gostamos de amarrar tudo. Está amarrado o diabo. Eu nunca vi o diabo fazer tanta coisa amarrado. Impressionante. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Entenderemos isso mais depois. Quem é que Deus chama para fazer isso? É o pastor da igreja. O problema dele. Ele tem que converter seu filho. É isso? Não. É a escola pública. A escola evangélica. Não. São os pais. Será? Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem aí ao pecado os vossos filhos, mas criem nas discipuladas. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Você tem que saber o que é a disciplina e a admoestação do Senhor. A palavra paz aqui é um pouco complicada para nós. Porque a palavra é masculina, não é a palavra usada em Efésios 6:1, quando diz, filhos, obedeçam a vossos pais. É o termo genérico no grego. Essa palavra é a palavra pateres. Homens. Vocês são muito mais do que progenitores. Deus nos chamou para sermos pastores de pelo menos uma alma, se é que você é pai. E Deus responsabilizará o pai em primeiro lugar, assim como Adão no jardim do Éden. Claro que a mulher vai fazer muito mais, em muitos casos,
É ela que vai ter aquele coração sensível, é ela que vai orar muitas vezes com o filho, quando o papai está de viagem, de negócios e tudo isso, sem problema nenhum. Mas nós, como homens, temos que estar por dentro. Nós somos os chefes, nós temos que saber como anda a nossa família. Eu não posso exportar o que eu ainda não encontrei. Isso está uma ilustração disso. Imagine que eu tenho uma mesa, como o piano aqui, mas seria para baixo. E eu tenho que fazer com que o cadarço passe desse lado para o outro lado. Duas opções. Empurrar e vai entortar. Ou não faça essa experiência em casa. Pode ser perigoso para a sua saúde. Puxar. Quando eu vou na frente e puxo, o cadarço entra na fila e segue. Empurrar, filho, vá lá para a igreja, tem coisa legal para a sua vida, mas eu estou assistindo Fórmula 1. Isso não funciona. Filho, vem comigo, nós vamos para a igreja. Filho, leia a Bíblia, isso faz bem para a sua vida, tem algumas coisas legais lá para você. Enquanto você está lendo o jornal, assistindo. Isso não funciona. O ditado que diz, tal pai, tal filho. É isso. A tendência do filho subir ou descer até o nível dos próprios pais. A doença associada ao discipulado, eu chamo de amnésia espiritual. Amnésia é quando, por causa de uma contusão cerebral, você perde a memória, é coisa trágica. Eu já passei por isso, jogando futebol e batendo a cabeça e levantando-me e cambaleando, e eu passei por uma experiência horrível de perder algumas semanas da minha vida. Graças a Deus eu me recuperei bem. O que Deus fala sobre isso? Ele fala para os pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, segunda pessoa do singular, pois, se Deus é único singular, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, papai, de toda a tua alma, mamãe, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. As atarás também como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O dia todo dia, a vacina contra a amnésia espiritual é papai e mamãe que amam a palavra de Deus, compartilham de forma criativa, de forma bacana, de forma legal, não chata, não cansativa, não monótona. Eu queria que a minha esposa chegasse aqui. Nós escrevemos, eu não sei se tem mais aqui, eu acho que não, um livro chamado Ideias Criativas para o Culto Doméstico. Agora você vai ter que falar assim. Tira isso do... Como a gente faz? Tem outro microfone? Ah, tem. Eu acho que a minha ideia é melhor. Eu não gosto dessas coisas. Pode dar algumas sugestões para o chamado, talvez antiquado, obsoleto, para alguns cultos domésticos? Em primeiro lugar, comece cedo
Às vezes a gente espera até a criança tem 5, 6 anos, porque pensa, só nessa idade que vai começar a entender. Começa já bebezinho, lendo um versículo, uma historinha, cantando uma música. No mínimo você já está criando um hábito de cada dia estar ensinando alguma coisa da palavra. A gente não sabe exatamente quando começa a entrar alguma coisa. No mínimo, teu filho não vai lembrar de uma época em que você não estudava a Bíblia com ele. Seja apropriado conforme a idade do seu filho. Né? Criança de 2 anos são aquelas figuras bem grandes, com 3 palavras por página, que você vai virando rápido. É criança maior, então a história é conforme a idade da criança, apropriado para a idade dela. E seja breve. Não tem nada espiritual em cansar o teu filho com a palavra de Deus. É melhor você parar enquanto ele ainda está pedindo mais do que parar porque ele não aguenta mais. Equilibre o ensino informal com o formal. Tenha, sim, um tempo planejado, semanal, diário, seja lá como for, o que encaixa na tua família. Tenha esse tempo planejado formal. Mas aproveite também as centenas de oportunidades que nós temos todos os dias para ensinar o princípio da palavra de Deus. Uma conversa entre amigos, uma briga, alguma coisa que aconteceu na escola, uma coisa que aconteceu entre os irmãos, algo que vocês viram no supermercado, que vocês viram na televisão. Tantas coisas acontecem durante o dia que podemos ensinar princípios da palavra de Deus. Estimule participação. Deixa todo mundo participar. Não tem que ser sempre o pai fazendo a mesma coisa toda vez, ou a mãe. Não, deixa o filho mais velho dirigir para o filho mais novo. Tem uma noite de encenações bíblicas em que todo mundo vai marchar em volta de Jericó e vai derrubar as muralhas. Tem uma noite de louvor com todo mundo tocando instrumento, tipo 2 tampas de panela ou colher de pau, alguma coisa. Estimule a participação, todo mundo envolvido. Use provérbios, como o Davi falou. Se você tem filho na idade junior, adolescente, leia 2, 3 versículos de provérbios, converse sobre aquilo. Provérbios é muito prático. E seja criativo. Faça aquilo que funciona na tua família, na tua casa. Mas faça alguma coisa. Pode ficar com o microfone. Na Coreia, nós ministramos uma das palestras para pais sobre isso e recebemos um recado logo após. Foi muito gratificante. Talvez fosse um único, não sei. Mas um casal respondeu: nós fomos motivados agora, estamos fazendo algum tipo, talvez 5 minutinhos, 3, mas todo dia, um momento. Isso aqui é difícil, a família está dispersa, nós temos que lutar contra a cultura que está dispersando a família. Talvez seja alguns momentos antes de dormir, talvez seja uma refeição antes de ir para a escola, mas vamos valorizar e priorizar. E esse casal falou: nós estamos agora fazendo todos os dias. Talvez você consiga uma vez por semana, ótimo, é melhor do que nada. Mas a pergunta principal, primeira responsabilidade, pastoreio do coração do filho, discipulado. Discipulado começa com o evangelismo do filho e continua com disciplina que vai tirar o que não parece de Jesus. Mas aqui a pergunta: como? Como alcançar o centro do ser do filho? O coração à luz da Bíblia. Porque eu não quero seguir o que o mundo me ensina, que meu filho é um hamster, ratinho, camundongo, branco no laboratório. Que meu filho é um robô. Enquanto a bateria alcança, eu controlo meu filho aonde quer que for. Mas quando ele está fora do meu alcance, está fora do meu controle. Não é condicionamento de comportamento como que o nosso filho fosse um cachorro de Pavlov, cientista que descobriu que você consegue controlar um cachorro quando você deixa descer uma ração e toca um sino. E o cachorro, depois de pouco tempo, começa a salivar quando toca o sino, mesmo que não desse a ração. É assim que deu origem ao São Bernardo. Uma brincadeira. Você já foi amado por um São Bernardo com toda a baba?
Eu acho que ele começou a contar outra história. E agora meu filho então é um cachorro de Pavlov, é um hamster, eu posso tocar sino. E ele pula. Por um tempo. O pai em Provérbios diz: dá-me, filho meu, teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Os meus caminhos são os caminhos do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, filho, porque dele procedem as fontes da vida. Como alcançar o coração de forma bíblica? Através do Evangelho. Em primeiro lugar, precisamos manter o padrão alto da santidade, padrão alto da obediência. Vocês vão concordar comigo, né? Os padrões de Deus extremamente altos. Vocês já ouviram o versículo: sede santo como é o vosso Pai Celeste? Alguém já atingiu essa meta? E o padrão de obediência bíblica também é extremamente alto, porque a obediência bíblica tem 3 características. Em primeiro lugar, ela é imediata. Quer dizer que você falou uma vez em tom normal de voz e o teu filho deveria obedecer. A segunda característica é que ela é inteira, é por completo. Então, se você falou para comer tudo que está no prato, é tudo que está no prato. Se você pediu para catar os brinquedos, são todos os brinquedos. A terceira característica é mais difícil ainda, porque obediência bíblica é interna, é do coração, é com a atitude correta, com o sorriso no rosto. Eu sei o que vocês estão pensando, porque eu sou mãe. Você fala: tá lindo, maravilhoso. Você já viu isso em algum lugar? Talvez no paraíso, mas certamente aqui na terra não existe. E você tem razão. Esse padrão não é difícil. É impossível. É impossível isso daí. Eu não consigo, certamente meu filho não consegue. Então nós que somos adultos, lógicos, nós pensamos: não faz sentido eu exigir algo impossível do meu filho. Então nós pegamos o padrão que Deus colocou lá no alto e nós diminuímos. Então eu falo uma vez, eu falo a segunda vez, tô contando, 1, 2, aí o filho vai, né? Ele pega a maior parte dos brinquedos, ficou um atrás da porta, outro embaixo da cama, mas tá bom, já ajudou bastante. E ele não bateu o pé, não gritou, não xingou, só fez assim. Qual o problema? Se eu aceitar essa obediência, entre aspas, o meu filho acha que ele atingiu a meta, ele consegue na sua própria força, ele não precisa de Jesus. Porque ele consegue. Para ele está fazendo o que é necessário, ele se torna sábio em seus próprios olhos e não reconhece a verdadeira miséria do seu coração. Mas quando eu insisto em obediência imediata, inteira e interna, o meu filho vai cair numa frustração e ele vai chegar ao ponto de dizer: mãe, não dá, eu não consigo. Exatamente. Foi por isso que Jesus veio morrer na cruz. Porque você não consegue igual eu também não consigo. A única pessoa que consegue é Jesus. E agora que meu filho vê a necessidade do seu coração, nós temos o grande privilégio de apontar a solução, que é a cruz de Cristo. E mesmo depois de salvo, o processo é o mesmo, porque infelizmente ele continua pecador, igual eu continuo pecadora. Mas o processo é o mesmo. Filho, você não consegue, mas Jesus consegue. Deixa Jesus viver através de você, para você conseguir obedecer. Seria impossível superestimar o que vocês acabaram de ouvir. Tem uma palavra que descreve esse processo: Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho começa com as más notícias. A Bíblia faz isso, o Velho Testamento inteiro.
vai mostrando a pobreza, a miséria do nosso coração pela lei, que é tutor que nos conduz até Cristo. O livro de Romanos representa a Bíblia toda, começa com as más notícias, ninguém busca Deus, ninguém quer Deus, todos nós somos perdidos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pai que insiste em abastecer um filho sábio aos seus próprios olhos, se preocupa mais com autoimagem e amor próprio do filho e não revelar para o filho a verdadeira natureza do coração. Cria um filho sábio aos seus próprios olhos, arrogante, orgulhoso, que não tem necessidade nenhuma de Jesus. E provavelmente tem pessoas aqui nesta sala, nesta noite, que não são crianças, são adultos, mas foram criados assim. E nunca sentiram necessidade de um Salvador e estão perdidos nesse momento. Porque você não viu o seu coração e não viu o que Cristo fez. O Evangelho não é só para criança, não. É para todos nós. Se alguém não se humilhar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Esse é o Evangelho para nós também. A maior tarefa dos pais não é fazer com que o filho passe numa boa faculdade. A maior tarefa dos pais não é conseguir um genro ou uma nora lindo ou linda. Uma carreira promissora. A maior tarefa é colaborar com o Espírito de Deus e a Palavra de Deus para uma conversão genuína do filho. Ganhar o coração. O resto é resto. Dos nossos currículos, 2 livros que enfatizam isso, Mobiliando a Casa e Ideias para Educar Seus Filhos. Nós batemos muito nessa tecla. 2 livros que nos ajudaram demais, Pastoreando o Coração da Criança, ressalta tudo que nós estamos falando aqui. E quem tem filho, adolescente, talvez desesperado, não sabe o que fazer, A Idade da Oportunidade, pelo irmão do autor do outro, Paul Tripp. Livro fantástico. Mais difícil de encontrar, mas muito bom. O refrão dos pais, conforme Fletcher fez. Obediência bíblica tem que ser sem demora, sem desculpas e sem desafios. Coloque isso na geladeira da sua casa, como reflexo do coração do filho. Mas não deixe de correr até a cruz, senão vai ser ministro do inferno e não da graça. Faça comigo. Discipulado. Os pais que amam a Deus de todo o coração transmitem sua fé a outra geração. Poucos minutos, alguns versículos. Não é a grande ênfase da palavra de Deus. A segunda responsabilidade do pastor e do pai pastor. Primeiro, discipular. Segundo, disciplina. Não adianta ficar roxo de tanto falar blá 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 para o seu filho. Se na hora H, quando o seu filho mais precisa da sua intervenção, você está nem aí. Nós estamos esculpindo, moldando a alma do filho. Lembra o nosso versículo? E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem na disciplina. Coloque de volta no caminho. Então, papai, mamãe, titio, titia, até certo ponto. Qual é a voz que você vai ouvir? Tem várias opções. Freud? Lembra da Xuxa? Ainda existe. O seu próprio filho. Tem tantos pais reféns do filho. Ô filho, o que nós vamos fazer agora? Filho, o que você quer agora? Como se o filho fosse o soberano com toda a sabedoria do universo. Não, meu amigo, não é assim. Eu queria que a minha esposa voltasse, porque vocês gostam mais do que ela fala do que eu. Eu percebo isso. Quando ela fala, está todo mundo prestando atenção. Acho que eu vou
de vestido para a igreja próxima deles. Vem mais adiante, mas explica o erro do funil agora, porque eu acho que é um dos problemas principais que muitos pais hoje em dia pode ajudar muito algum pai aqui. Muitos de nós caímos na tentação de, quando o filho nasce, nós não colocamos limite nenhum. Então é bebezinho, bebê que decide tudo. Quando vai mamar, quando vai dormir, de que jeito que vai dormir, tudo quanto é coisa, não tem limite nenhum. Aí a criança vai crescendo e nós vamos modificando o ambiente em vez de trabalhando o coração da criança. Só que de repente, quando o filho tem seus 7, 8, 9 anos, nós acordamos e vimos que aquilo que era bonitinho quando é pequeno não é bonitinho mais. E agora a gente tem um monstrinho dentro de casa. E nessa altura, os pais querem colocar um monte de limite em cima da criança que nunca aprendeu a obedecer. E o filho não sabe reagir. E se rebela e pula fora. Por isso que nós vemos tantos adolescentes rebeldes. Como deveria ser? A Bíblia chama os pais para ensinarem os filhos a obedecer. Então, no início, a criança pequena não sabe de nada, não tem maturidade. Quem tem somos nós. Então, nós colocamos muitos limites e assim providenciando muitas oportunidades para o nosso filho aprender a obedecer. Nós decidimos quando e o que vai comer, quando, de que jeito vai dormir. Nós decidimos tudo, colocando muitos limites e assim proporcionando muitas oportunidades para o nosso filho aprender a obedecer. E aqui, o que é bom nisso é que ele não vai nem lembrar disso. Porque ele não vai lembrar de nada disso daí. Aí o filho vai crescendo e vai aprendendo a obedecer e nós vamos abrindo, dando mais liberdade. Ele se deu bem, mostrou que era maduro o suficiente, então nós vamos dar mais liberdade e mais liberdade. No primeiro processo, o filho termina como inimigo. Nesse segundo processo, quando nós é que somos os bons, porque a gente está sempre dando mais e mais liberdade, de vez em quando tem que voltar um pouquinho, porque o filho é pecador, mas no geral, dando mais e mais liberdade, nesse processo, começamos como autoridades e terminamos como melhores amigos. Ok. Qual é o perigo de não disciplinar os filhos? Uma palavra: lepra espiritual. Se o problema do discipulado é amnésia espiritual, o problema de não disciplinar o filho é lepra espiritual. Está vendo em que sentido? Eu já estive nesse lugar na África, que é uma colônia de pessoas leprosas. A doença é hanseníase. E eu descobri naquela colônia que o problema é que a pessoa com a doença não ataca diretamente os membros que vão caindo, mas ataca a sensibilidade nervosa. Ou seja, a dor. A pessoa não sente, se machuca no fogão quente sem sentir a dor. Dor é dom de Deus. E Deus coloca os pais na posição de autoridades amorosas, não carrascos e chatos, mas estabelecem os limites. Quando o filho sai, ensina para o filho que o pecado dói. E o lugar proporcionado por Deus para sentir essa dor não é o rosto para bater, não são os ossos pequenos das mãos ou dos pés, não são os órgãos vitais, nunca. Mas se você olhar muito bem para trás, vai descobrir o lugar certo para aplicar a vara da correção, onde existe um nervo que corre, tira isso, daqui para cá, estimulando aquele nervo, você atinge o coração.
E o filho aprende, eu sou um pecador. E chega aquele ponto e diz, mamãe, eu não consigo obedecer. É isso mesmo, filho. Ele só sabe disso porque ele não é sábio aos seus próprios olhos, porque quando ele toca no que não deve tocar, quando ele fala o que não deve falar, mamãe e papai estão lá com o cajado do Senhor, cantando 3 varandinhas só. Quem diz isso? Não sou eu. Você tem uma escolha. Você que tem criança pequena, de 0 a 6 anos, são os anos principais em que a criança não tem ainda um raciocínio abstrato para associar crime e consequência, pecado, coração. Mas só sabe que quando ele mente, fofoca, rouba, o bumbum dói. E você use isso para conduzir. Agora, quando a criança consegue associar um castigo, uma multa, um trabalho a mais, uma privação do computador, do celular, da internet, da bicicleta, e sabe associar o que ele fez com a privação, tudo bem, pode usar outros métodos. Mas tem que doer. Filho meu, não rejeites a disciplina. Só vamos ouvir os textos e terminar. Você vai decidir, Deus falou. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfade da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Mamãe e papai unidos nisso. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Pastor, eu ouvi dizer que vara é figurativa. Eu fiz esse estudo. Peguei a palavra original, vara, no hebraico do Velho Testamento. Olhei para seus usos. Eu fiz uma descoberta muito, muito profunda. Seria bom você anotar isso agora, se você para. Você questiona a questão da vara. Você sabe o significado literal da vara na língua hebraica do Velho Testamento? Anote isso. A palavra vara significa literalmente vara. É isso. É um instrumento flexível, um galho, liso, suficiente para arder por alguns minutos, mas, olha só, nós temos várias portáteis aqui à venda da igreja Ágape. Não, é distribuída gratuitamente. Distribuída. Nós usávamos o bambu, mas também usávamos de cola. Esse aqui. Por quê? Porque é flexível. Desliga lá. Eu sempre aplicava isso primeiro na minha esposa. Ela recomenda de você sempre fazer isso em si mesmo, antes. Você não quer machucar, ferir. Isso ardeu. Mas daqui a pouco desapareceu. Você não manda seu filho para a escola desse jeito. Você vai ser esperto. Mas você faz. Castiga teu filho enquanto ainda há esperança. Mas não te cebes a ponto de matá-lo. Homem de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, ele vai fazer tudo de novo. É sua tarefa. Talvez quando você estava na escola e seus pais foram chamados pela diretora, pela professora para prestar contas e você ouviu seus pais falar, filho, que notas são essas? Hoje a coisa é um pouco diferente. Agora não é o filho que tem medo, agora é a professora. A estutice está amarrada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, instrumento da graça, mostra o coração para mostrar a cruz, afastará dela. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá e não deve machucar. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ainda bem que é a mãe. O último versículo. Isso que eu adiantei. Está doendo. Olha o que diz a Bíblia. Final de Provérbios. Corrige o teu filho. Disciplina. E te dará descanso. Não se tem 2 anos de idade, não tem descanso. 4, 6, 8, 10, começa a receber os frutos. E começou bem. 16, 18 deve ser seu maior aliado no próprio processo. Vai sondar seu coração enquanto você sonda o coração dele. Não tenho maior alegria do que essa, saber que meus filhos andam na verdade e me desafiam a andar na verdade. Ele dará delícias à tua alma. Delícias. Uma palavra no Antigo Testamento para descrever algo semelhante ao que nós vamos partilhar agora. É um banquete de pizza. E tem muito. Mas um banquete real. Leia-se, melhor churrascaria que você já entrou na sua vida. Seu filho vai te dar. Esperança para pais, esperança para casais. Em pleno século XXI. Refletindo, reproduzindo, representando o reino de Deus na terra. Pela complementação, pelo compromisso. No investimento na vida dos nossos filhos, pelo discipulado e pela disciplina. Que Deus nos abençoe. Amém.